Você sabia que Deus matou várias pessoas na Bíblia por diferentes motivos? Algumas delas foram mortas por serem más, outras por desobedecerem a Deus e outras por mentirem ao Espírito Santo. Neste vídeo, vamos ver 4 personagens da Bíblia que Deus matou e por quê. Fique ligado. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre curiosidades, história e religião. Hoje vamos falar sobre 4 personagens da Bíblia que Deus matou e por quê. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Vamos lá. A Bíblia é um livro sagrado para os cristãos, que acreditam que ela foi inspirada por Deus e contém a sua revelação para a humanidade. Nela encontramos histórias de pessoas que tiveram uma relação especial com Deus, como Abraão, Moisés, Davi, Jesus e os apóstolos. Mas também encontramos histórias de pessoas que foram castigadas por Deus por causa de seus pecados, como Adão e Eva, Caim, Faraó e Judas. Neste vídeo, vamos ver 4 casos de personagens da Bíblia que foram mortos por Deus por diferentes motivos. Vamos começar pelo primeiro caso, Er. Er era o filho primogênito de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel. Er se casou com uma mulher chamada Tamar, mas a Bíblia diz que ele era mau aos olhos de Deus e que Deus o matou por um motivo não mencionado. Veja o que diz o livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 7. Er, o filho mais velho de Judá, era mau aos olhos do Senhor, que o matou. Não sabemos exatamente qual foi o pecado de Er, mas alguns estudiosos sugerem que ele poderia ter sido infiel a Tamar, ou que ele poderia ter praticado algum tipo de idolatria ou imoralidade sexual. O fato é que Deus não tolerou a sua maldade e o eliminou. Mas a história não termina aí. Depois da morte de Er, o seu irmão Onã deveria se casar com Tamar e gerar um filho para ele, seguindo a lei do levirato, que era um costume da época. Mas Onã também desagradou a Deus e foi morto por ele. Vamos ver o segundo caso. Onã. Onã era o segundo filho de Judá e irmão de Er. Ele se recusou a cumprir o dever do levirato, que era casar-se com a viúva de seu irmão e gerar descendência para ele. Em vez disso, ele praticava o coito interrompido e derramava seu sêmen na terra. Deus considerou isso um ato perverso e também o matou. Veja o que diz o livro de Gênesis, capítulo 38, versículos 8 a 10. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão e cumpra o seu dever de cunhado para com ela, a fim de dar um filho ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, que também o matou. Onã não quis honrar a memória de seu irmão e nem dar um herdeiro para a sua família. Ele preferiu satisfazer o seu próprio prazer e desprezar a vontade de Deus. Por isso, Deus o castigou com a morte. Mas a história ainda não termina aí. Depois da morte de Onã, Judá deveria dar o seu terceiro filho, Selá, para se casar com Tamar. Mas ele teve medo de que ele também morresse e adiou o casamento. Tamar, então, se disfarçou de prostituta e seduziu o próprio Judá, que não a reconheceu. Ela engravidou dele e deu à luz 2 gêmeos, Perez e Zerá. Perez foi o ancestral de Davi e de Jesus, segundo a genealogia do livro de Mateus, capítulo 1. Essa é uma história bem complicada, mas mostra que Deus é soberano e pode usar até mesmo as situações mais difíceis para cumprir os seus propósitos. Vamos ver agora o terceiro caso, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão, o irmão de Moisés, e o primeiro sumo sacerdote de Israel. Eles foram escolhidos por Deus para fazer parte do sacerdócio e servir no tabernáculo, que era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Eles tinham o privilégio de entrar na presença de Deus e oferecer sacrifícios e incenso em seu nome.
Mas eles abusaram desse privilégio e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes tinha ordenado. Deus enviou fogo do céu e os consumiu. Veja o que diz o livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, pegaram cada um o seu incensário, colocaram fogo nele, acrescentaram incenso e ofereceram fogo não autorizado perante o Senhor, contrariando a sua ordem. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Não sabemos exatamente o que era o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram, mas alguns estudiosos sugerem que eles poderiam ter usado fogo comum, em vez do fogo sagrado que Deus tinha dado, ou que eles poderiam ter entrado no santuário embriagados, ou que eles poderiam ter oferecido incenso em um horário não permitido. O fato é que eles não respeitaram as instruções de Deus e agiram de forma irreverente e arrogante. Por isso, Deus os julgou com a morte. Mas a história não termina aí. Depois da morte de Nadab e Abiú, Deus deu ordens severas a Arão e aos seus outros filhos, Eleazar e Itamar, para que não se contaminassem com o cadáver de seus irmãos, nem demonstrassem luto por eles, nem saíssem do tabernáculo, nem bebessem vinho ou bebida fermentada quando entrassem na tenda do encontro. Deus queria que eles fossem santos e obedientes, pois eles representavam o povo diante dele. Vamos ver agora o quarto e último caso: Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal de cristãos que viviam no tempo dos apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus. Eles faziam parte da igreja primitiva, que era caracterizada pela comunhão, pelo amor e pela generosidade. Muitos cristãos vendiam suas propriedades e doavam o dinheiro para os apóstolos, que o distribuíam entre os necessitados. Ananias e Safira também venderam uma propriedade, mas mentiram sobre o valor que doaram à igreja. Eles tentaram enganar o apóstolo Pedro e o Espírito Santo. Deus os castigou com a morte imediata. Primeiro Ananias e depois Safira. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Um homem chamado Ananias e sua mulher Safira venderam uma propriedade e, de comum acordo, retiveram parte do dinheiro da venda, levando apenas uma parte e colocando-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês receberam pela propriedade? Sim, respondeu ela. Foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Como vocês puderam concordar em pôr à prova o Espírito do Senhor? Olhe, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então entraram os moços, viram que ela estava morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Ananias e Safira não foram sinceros nem fiéis a Deus e à igreja. Eles quiseram se aproveitar da generosidade dos outros e se fazer de bons cristãos, mas na verdade eram hipócritas e mentirosos. Eles ofenderam o Espírito Santo, que é Deus, e por isso Deus os puniu com a morte. Essa história nos ensina que Deus é santo e justo, e que Ele não aceita a falsidade e a desonestidade. Ele espera que sejamos verdadeiros e leais a Ele e aos nossos irmãos. Esses foram os 4 personagens da Bíblia que Deus matou e por quê. Espero que você tenha gostado deste vídeo
e que ele tenha sido edificante para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e comente o que você achou. Se você não gostou, deixe a sua crítica construtiva e sugestão de melhoria. E se você quer ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Fiquem com Deus.